Olá, turma. Vamos aqui à nossa aula de língua portuguesa sobre o modo imperativo, tá certo? Vamos falar sobre esse modo, né? Que é um modo bem simples de ser compreendido, até porque ele tem duas formas: o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Turma, todos os dias, né? Nós recebemos e também damos ordens, né? Damos ordens, orientação para fazer alguma coisa, para fazer algo, tá? Então, o imperativo, ele é um modo verbal que utilizamos para expressar ações, tá certo? Além de ordens e orientações, utilizamos o modo imperativo também para expressar conselhos, pedidos, convites, certo? Mas essas ações verbais só podem ficar claras dentro do contexto comunicativo, tá? Entre outros elementos aí, os papéis sociais dos interlocutores, dos envolvidos na conversa. O ambiente também, a entonação com que os enunciados são proferidos. Isso vai depender muito da forma com que estamos nos expressando. Quer um exemplo? Digamos aí a mãe, né? Se uma mãe surpreender o filho saindo correndo assim na rua movimentada, né? O menino foi lá e correu pra rua. O que a mãe vai gritar? Ela vai gritar: venha pra cá, certo? A entonação, a fala dela vai ser entendida pelo menino como uma ordem. Então a mãe deu uma ordem e aí ele entendeu, tá? Mas digamos, vamos pegar esse venha pra cá e vamos criar uma outra situação. O menino tá lá com dificuldade para dormir, não tá conseguindo dormir, e a mãe, com a voz carinhosa, vai falar o quê? Venha pra cá, venha para cá. Aí, nesse caso, o enunciado já vai ser o quê? Já não vai ser mais de uma ordem, mas de um convite. Vocês entenderam? Que depende do ambiente, da entonação, da situação em que você utiliza o modo imperativo. Quando o menino correu para a rua, ele entendeu como uma ordem. Já o que estava com dificuldade para dormir, ele entendeu o venha para cá como foi um convite. Foi um convite que a mãe fez, né? Para que ele dormisse ao lado dela, tá certo? Então é preciso ter atenção, tá? Tem que ter muita atenção com esse modo imperativo aí, tá? No sentido global do enunciado. Tem que prestar atenção em tudo isso, tá? Então, devido à grande riqueza expressiva que a nossa língua tem, então é possível expressarmos ordens, pedidos, conselhos, né? De diferentes formas. Isso vai depender do momento, igual vocês viram aí com o exemplo que eu coloquei de falar para vocês, tá certo? Quer ver um exemplo? Quando, a depender do tom, né? Quando falamos num tom de ameaça, certo? Quando você fala assim, você não vem? Gente, se eu faço essa pergunta, você não vem com um tom de ameaça, né? Vai ser totalmente diferente de uma declaração, né? De uma pergunta que eu falo, você não vem? É diferente, mas se eu olho para a pessoa com um olhar, né, ameaçador e falo, você não vem? Já é diferente, não é verdade? Então tem que verificar esse fato aí quando formos utilizar o modo imperativo, tá? Agora, a formação, tá? Antes de tudo, eu vou colocar aqui só umas observações para vocês antes de entrarmos de como construir o modo imperativo. Gente, o modo imperativo ele serve para dar ordens ou fazer solicitações, igual eu falei aqui para vocês. Ordem, pedido, conselho, né? Isso vai depender da situação. Outra coisa, não se conjuga o imperativo na primeira pessoa do singular. Por quê, professora? Porque ninguém dá ordem a si mesmo, pela misericórdia. Eu não vou dar ordem para mim, vou para mim mesma.
Então, quando nós formos conjugar, você vai ver que não existe a primeira pessoa, que no caso seria eu, tá? É só o tu, né? O ele, o nós, o vós e os eles, certo? No caso aí, o tu substituído pelo você. É mais utilizado você. A base para a conjugação do imperativo é o presente de indicativo e o presente de subjuntivo. Professora, como é que eu vou construir o modo imperativo? Você vai construir através do presente do indicativo, ou seja, você vai tirar do modo indicativo e do tempo presente, e você vai tirar do tempo presente lá do modo subjuntivo. Lembra desses dois modos? Que bom. A colocação convencional do verbo no imperativo é antes do pronome. Antes do pronome. Quando a gente conjuga lá no modo indicativo, lá no modo subjuntivo, vem depois, né, do pronome. Eu falo, tu falas. Já no imperativo é diferente. Primeiro, né, vem o verbo, depois o pronome. Como vocês podem ver aqui, ó, no fala tu, tá? Primeiro o verbo, depois o pronome. Fique já sabendo desse pequeno detalhe. Outra coisa, no imperativo afirmativo, as segundas pessoas, que é o tu e o vós, são tiradas do presente do indicativo. Então, quer dizer que a conjugação, gente, do tu e do vós vem do presente do indicativo. Você só vai fazer o quê? Tirar a letra S. Só isso, você vai tirar a letra S do verbo. Daqui a pouco eu te mostro. As demais pessoas são tiradas do presente do subjuntivo sem nenhuma alteração. Do mesmo jeitinho que aparecer lá no subjuntivo, tá? No presente do subjuntivo, vai aparecer no imperativo afirmativo, tá? No imperativo negativo, todas as pessoas são tiradas diretamente do presente do subjuntivo. Vai alterar alguma coisa? Não. Do mesmo jeito que os verbos, que as conjugações aparecem no presente do subjuntivo, vai aparecer no imperativo negativo, tá certo? Tem exceções? Tem. Do verbo ser no imperativo afirmativo, né, meu amor? Um verbo irregular aí. Se tu, se de vós. Então, vai ficar dessa forma aí. Essa é a exceção. Olha aqui. Olha como é que fica. Eu peguei aqui 3 verbinhos. O primeiro, né, é o verbo amar. Como eu falei para vocês, olha só, eu tenho aqui o imperativo afirmativo. Ó, aqui, gente, é o imperativo afirmativo. Desse outro lado é o imperativo negativo. O que eu tenho aqui no meio? Aqui no meio eu tenho o presente do subjuntivo. E aqui do lado esquerdo eu tenho o presente do indicativo. O que foi que eu disse para vocês? Eu disse que o imperativo afirmativo é a mesma coisa do presente do indicativo. A diferença é no tu e no vós, que você vai tirar o S. Como vocês podem ver aqui, não existe no imperativo a primeira pessoa, tá? Por quê? Porque você não vai dar ordem para você mesmo, tá, querido? Você não é doido, eu acho. Então, vamos começar do tu. Olha aqui o presente do indicativo. Como é que eu conjugo o verbo amar? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Olha como é que vai ficar o imperativo afirmativo. Primeiro vem o verbo, depois o pronome, lembra? Primeiro o verbo. O que muda é o tu e o vós. O que você vai tirar daqui? Você vai tirar o S. Você vai tirar só o S. Como é que vai ficar? Ama tu, ame ele, amemos nós, amai vós e amem eles. Preste atenção. O tu e o vós, o que você vai fazer? Vai tirar do presente do indicativo. O tu e o vós vai tirar do presente do indicativo. Dúvidas? Não, né? Então tá aqui, ó. Você vai tirar só o S. Ama tu, amai vós. Eu só tirei o S do presente do indicativo. Então,
Tá vendo a mesma conjugação aqui, gente? Ó, a mesma. Eu só tirei o S. As demais pessoas, eu vou tirar de quem? Eu vou tirar do presente do subjuntivo. Eu vou tirar do presente do subjuntivo, turma. Olha a setinha aqui mostrando, ó. Essa setinha me mostra que o tu e o vós vêm do presente do indicativo. Essa setinha aqui me mostra que o ele, o nós e o eles vêm do presente do subjuntivo. Observe que aqui eu tenho, ó, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, ame, ele ame, vai ficar como no imperativo afirmativo? Ame ele. Que nós amemos, amemos nós. Que eles amem, amem eles. Viram? Só que no imperativo negativo, gente, não vai mudar absolutamente nada. Todo imperativo negativo vem do presente do subjuntivo. Olha só. Que tu ames. Como é que vai ficar no imperativo negativo? Não ames tu, ó. Ames. Ames. A diferença é que primeiro você tem que colocar o quê? O não, né? Porque se é imperativo negativo, pela misericórdia. Não ames tu. Ó, que ele ame, não ame ele. Que nós amemos, não amemos nós. Que vós ameis, não ameis vós. Que eles amem, não amem eles. Observaram? Professora, quer dizer que o imperativo negativo é igualzinho o presente do subjuntivo? Exatamente. E o imperativo afirmativo? Também, menos o tu e o vós. O tu e o vós vêm do presente do indicativo sem o S. Deixa eu botar outro verbo aqui para você. Olha aqui, presente do indicativo. Imperativo afirmativo, imperativo negativo. Então, vamos lá. Tu convences. Eu tiro o S, aí vai virar o quê? Convence tu. Vós convenceis. Aqui embaixo, ó. Eu tiro o S, vai ficar o quê? Convencei vós. Pronto. Do presente do indicativo eu só tiro o tu e o vós. O restante vai vir de quem? Vai vir do presente do subjuntivo. Então, vamos lá. Que ele convença. Convenças ele. Que nós convençamos. Convençamos nós. Que vós convençais. Convencer. Ou vós não, gente. Desculpa. O vós é do presente, pela misericórdia. Né? Aí nós temos aqui, ó. Deixa eu voltar. Né? Que eles convençam. Convençam eles. Ou seja, queridos, repetindo, você só vai tirar do presente do indicativo o tu e o vós. O tu e o vós, ok? Somente isso, o tu e o vós. Os demais virão do presente do subjuntivo. Já que no imperativo negativo, olha só, é tudo igual. Que tu convenças, não convenças tu. Que ele convença, não convença ele. Aí nós temos aqui. Que nós convençamos, não convençamos nós. Tá dando para vocês observarem aí? Então, nós temos aqui também, ó. Peraí. Que eles partam, não partam eles. Oh, desculpa, gente, mudei de novo. Não convença eles. E aí nós temos aqui o verbo partir. Mesma coisa, verbo partir, que é a terceira conjugação, né? Ir, lembra? Então eu botei aí as três conjugação. Amar, convencer e partir. Ó, mesma coisa, tá vendo tu aqui? Eu tiro o S. Aí eu vou formar um imperativo afirmativo. Parte tu. Ó o vós aqui. Vós partes. Parte vós. Você tira o S. Pronto, só esses dois. As demais, que é o ele, o nós e eles, vai vir da onde?
vai vir do presente do subjuntivo, tá? Olha aqui, ó. Que ele parta, parta ele. Que nós partamos, partamos nós. Que eles partam, partam eles. Tá certo? Já o imperativo negativo, totalmente igual aqui, ó. Totalmente igual ao presente do subjuntivo. Não partas tu, aqui, ó. Não parta ele. Não partamos nós. Não partais vós. Não partam eles. Tá vendo? É igual. Igual, igualzinho. Você só vai acrescentar o não. Tá certo? Resumindo, quando eu for formar um imperativo afirmativo, eu pego o tu e o vós do presente do indicativo sem o S. As demais pessoas, o ele, o nós e o eles, eu pego do presente do subjuntivo. Quando eu for formar o imperativo negativo, é igualzinho ao presente do subjuntivo. Eu só vou acrescentar o não. Não partas, não parta, não partamos, não partais, não partam. Tá certo? Esse é o modo indicativo. Ou imperativo, gente. Imperativo, tá? Ou seja, modo imperativo afirmativo e o modo imperativo negativo. Vocês podem observar aí também que ele é bastante diferente porque ele não tem o quê? Tempo, né, gente? Ele não tem o tempo. Igual os demais modos aí que tem presente, pretérito, futuro, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Ele só tem as duas formas, afirmativa e negativa. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Tá? Vou dar umas observações finais. Cuidado com o uso do duplo tratamento, tá? Desce daí que você pode cair. É errado. Desce daí que você pode cair. O desce, ó, o verbo desce é imperativo afirmativo na segunda pessoa do singular. E você não é a segunda pessoa do singular. Você é a terceira pessoa do singular. Então você não pode falar desce, tá? Você vai falar o quê? Você vai falar desça. Aqui, ó. Desça daí que você pode cair. Sim, desça é a terceira pessoa do singular. Você, terceira pessoa do singular. Aí tá certo. Agora, o desce daí que tu podes cair. Então, desce tu, segunda pessoa do singular. Não vai botar o desce com você, né, gente? É desça, tá? Cuidado também com a colocação da frase no plural ou no negativo. Ó, ser feliz. Ser feliz. Aí você vai passar pro plural, tá? Sede feliz. Sede feliz. Não, né, gente? Na forma negativa, não sejas feliz. Não sejas feliz. Toma cuidado, tem que tomar cuidado com isso para vocês não cometerem erros, tá? Digamos erros, né? Digamos vício de linguagem. Às vezes, todo mundo vai utilizar aqui, às vezes, né? Utiliza os pronomes com os seus verbos conjugados em outra pessoa. Isso aí é vício de linguagem, tá certo? O que você vai fazer aqui? Simples. Você vai pegar e conjugar os verbos no imperativo afirmativo conforme a pessoa gramatical que estão faltando. Olha o tu, verbo falar, verbo ligar, verbo escolher e verbo cobrir. Então você vai, ó, eu já tenho aqui fale ele, falemos nós, falai vós. O que você vai fazer? Você vai completar o que está faltando. Tá faltando aqui a segunda pessoa. Tá faltando aqui, ó. Tá vendo? Do verbo escolher. Tá faltando a terceira pessoa. Ó, tá vendo que tá faltando? Tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando. Esse aqui já tem, esse já tem. Esse aqui já tem, esse também. Ou seja, aonde tiver faltando, né? É a pessoa gramatical, ó, tiver faltando o seu verbinho, você vai lá e acrescenta, tá certo? Você vai colocar no seu caderno de português.
Vou explicar para vocês agora aqui, ó, o trabalho. O que vocês vão fazer aqui? Simples. Você vai criar uma receita ou um manual de instruções de um produto, de um eletrodoméstico, né, de um eletroeletrônico, ou até mesmo uma receita. Por quê? Porque são nesses tipos de texto que se utiliza muito o modo imperativo. Inclusive, no livro de vocês, começa com uma receita, né, que é um bolo de chocolate. Só que agora vocês vão criar a de vocês. Vocês irão o quê? Criar ou uma receita ou um manual de instruções ensinando como utilizar um produto, certo? Vocês entenderam, gente? Escreva no caderno de redação, cabeçalho, a caneta, tá certo? A caneta. Então, se você vai lá criar uma receita, você tem que ter os ingredientes e o modo de fazer. E no modo de fazer, você vai utilizar aí os verbos, né, do imperativo. Se você for realizar um manual de instrução ensinando como utilizar um produto, tá? Você numera direitinho lá, coloca o nome do seu produto, não esqueça de colocar imagens, tá? Também da sua receita, ok? Se vai fazer um bolo, a imagem de um bolo. Vai fazer um sorvete, uma torta, não sei o que vocês vão produzir, vão escolher. Tem que ter a imagenzinha bonitinha lá, seguida do seu texto, tá? Tira a foto bonita e manda para mim, foto legível. Ok, turma? Qualquer dúvida já sabe, no meu privado.